Então, você nunca deve usar o de 30, de maneira nenhuma. Você usa o de 40. Se você tem um ESC de 30, tá? Que tem um back, que é a energia que vai para o receptor, vai dar 5 volts, 2 amperes, mais ou menos, tal, de 30, ele é suficiente para você usar um motor de até 25 amperes. Esse motor aqui não pode. Esse aqui consome 30. Então, ou 30 ou 35, eu preciso de um 40. Ou um 50 para ter folga. Tá? Então, você tem que saber dosar essas coisas. Isso é importante. Tá? Se você não sabe dosar, você vai queimar o seu equipamento eletrônico. Isso não é interessante, né? Para você nem para ninguém, só para o dono da loja ou para quem vende isso aí para você. Tá ok? Bom, no ESC, a gente também tem uma outra coisa, né? Que existe no ESC. Olha, nesse ESC aqui, é para bateria pequena. Olha o conector da bateria aqui. Aqui que a gente entra com a bateria. Que é uma bateria menor. Não tem nenhuma das baterias que eu tenho aqui em cima da mesa, eu tenho para lá, que tem esse conector. Os conectores das baterias que eu tenho aqui são esses, ó, são diferentes. Tá vendo? Eles são o conector DIN. Eu chamo de DIN, né? Ele é diferente. Então, vamos agora ver de novo lá dentro daquele aeromodelo, tá? O conector da bateria, porque até agora eu não mostrei isso para você. Então tá aqui, ó. Olha o conector da bateria aqui, ó. É aqui que você vai ligar a bateria. Então, uma bateria como essa vai aqui, ela tem o conector macho, que é esse aqui, e que vai entrar no conector fêmea, que é isso aqui, tá? Então, um entra dentro do outro. Eu não vou ligar aqui agora, porque eu estou sem receptor aqui, estou sem o back, e não vai adiantar nada, ok? Por outro lado, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você no Piper, nós vamos estar com o conjunto instalado direitinho. Nesse aqui que está instalado, também não está, porque não tem o receptor aqui. Então, esse aqui é um aeromodelo pequeno também, que tem também as mesmas características. Olha aí, ó. Tá? Um motor brushless, os 3 fios do ESC estão ali. Esse ESC aqui, notem lá dentro, ó, já é um ESC de 30 amperes. Tá vendo lá, ó, 30 amperes escrito? Por quê? Porque esse motor aqui é um motor bem mais fraco. Consome muito menos, é bem fraquinho, tá? Então, os 3 fios ligados ali. Aqui nós temos, então, os fios dos servos, que vão ligados no receptor, e aqui o fio do back, que vai ligado no receptor, que vai alimentar o receptor, né? Então, no aeromodelo elétrico, normalmente, essa bateria alimenta o motor e alimenta, através do conector do ESC, que é o back, alimenta o receptor, tá certo? Mas isso aqui pode trabalhar diferente disso? Pode trabalhar, tem que fazer uma outra ligação que não interessa no momento, porque aí é para aviões muito grandes, que usam motores muito grandes, servos muito pesados. Então, o que o pessoal faz? Separa a bateria de tração da bateria de alimentação, que é essa bateria aqui que eu já mostrei para você, tá? São duas coisas diferentes, dá para fazer isso. Bom, o que mais que interfere na concepção do nosso aeromodelo? Isso que está aqui, ó. Hélice. Como é que a gente seta? A gente tem que saber a hélice correta, ó. Tá vendo? Essas hélices aqui são para esse motor, mas eu estou testando essas hélices, estou testando essa hélice. Aqui a hélice já é uma hélice um pouco diferente. Aliás, estou usando a mesma hélice aqui, que eu levo aqui para teste, ó. Ela está aqui também, nesse motor que é maior. E aqui nós temos uma infinidade de hélices, ó, de vários diâmetros e passos. Como eu tenho vários aeromodelos elétricos, eu tenho várias hélices. Agora, olha, quando você compra um motor, você encontra essa tabela aqui, ó. Normalmente você tem que ter essa tabela, que é a tabela do fabricante. Se ela não estiver
na caixa do seu motor, você tem que entrar no site do fabricante e dar uma olhada lá. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Aqui tem um motor aqui, que é o motor que eu tenho, que é o 2215, esse aqui, ó, 2215-25, tá? 2215-25. Vou indicar ele para você aqui, ó. 2215-25. Está na ponta do meu dedo aqui. Espero que você esteja conseguindo ler aí na ponta do meu dedo. Olha, esse motor aqui, vem escrito aqui que ele é para modelos de 500 gramas a 800 gramas, tá? Então, tem o peso aqui que ele carrega. Agora, dá para usar no aeromodelo mais pesado? Dá. Só que aí o que acontece? Você vai ter uma deficiência, tá? Você vai ter uma deficiência de potência, que é o caso que eu estou usando hoje no outro aeromodelo que eu vou colocar aqui em cima da mesa agora. Só que para colocar aqui, que é o Piper, né? Só que para colocar aqui eu preciso tirar esses dois daqui, que ele é muito grande, né? E não vai dar certo botar ele aqui junto. Então, ao vivo e a cores, essa é uma aula ao vivo e a cores em que eu estou detalhando as coisas para vocês no que diz respeito a aeromodelo, a fuselagem, a motor e a uma série de outras coisas. Esse pequenininho aqui, também eu já vou colocar para cá, depois, se for necessário, eu pego ele de volta, que ele está pertinho aqui, tem o lugarzinho dele ali. Vamos tirar essas coisas de cima da mesa aqui nesse momento, no caso, depois eu trago. Aqui nós temos o rádio transmissor, né? Vou colocar aqui na frente. Esse é um rádio transmissor PCM, tá? É um rádio de altíssima qualidade, nunca deu um defeito, e eu devo ter comprado ele nos anos 90, para você ter uma ideia. Foi o primeiro rádio da Futaba. Olha só isso, o primeiro rádio Futaba que veio com um display líquido, de cristal líquido aqui na frente, tá? Antigamente não existia isso, tá? No passado não tinha isso. Estou com o barbante aqui que eu penduro no teto aqui, o meu Piper. E aqui vocês estão vendo, então, um aeromodelo completo, olha, montado, aileron ligado, tá tudo ligado aqui, tá certo? E a hélice, essa aqui é uma hélice recomendada para esse motor, que é o 2215. Deixa eu verificar aqui, 2215-25. Isso, 2215-25, tá? E que leva, na verdade, aqui está marcando que leva de 300 a 900 gramas. Esse Piper aqui, ele pesava, antes da queda, que vocês já devem ter visto, eu já postei isso, ele pesava praticamente 1 quilo cravado. Depois da queda, com a reforma, a troca de motor, eu precisei trocar o motor, porque o motor quebrou, não pela queda, quebrou antes, né? E foi por isso que ele caiu, porque eu coloquei um motor muito forte. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Eu me esqueci, literalmente eu me esqueci. Olha, o motor que eu coloquei foi esse aqui. Esse motor é muito forte. Eu me esqueci de trocar o ESC. Você acredita nisso? Você vê, trocentos anos de aeromodelismo e a gente esquece as coisas. Se distraiu, pronto, acabou. Dançou. Então, eu esqueci de trocar o ESC aqui para esse motor. E por causa disso, o ESC queimou em voo, esse aeromodelo mergulhou e veio para baixo na vertical. Por conta disso, eu tive que reformar a frente inteira, reformar a Collin, a asa quebrou, eu fiz, olha, está aqui inteirinho voando já, tá? Voou essa semana aqui, voei esse final de semana, mas, infelizmente, quando eu voo, ninguém filma. É impressionante. Eu queria que filmasse, mas ninguém filmou. Vou virar ele de ponta cabeça aqui agora e eu vou mostrar para vocês onde está a bateria. Por que que eu digo que ele pesava antes de quebrar? Porque o que aconteceu foi o seguinte, como ele quebrou, eu tive que mudar, inclusive, o lugar de colocar a bateria, e porque mudou o motor, mudou tudo. Então, vamos tirar aqui, ó,
Aqui embaixo é o local da bateria. Vamos desparafusar. Esse é um dos primeiros pipers elétricos fabricados, tá? Pela Great Plains nos Estados Unidos. Vamos colocar aqui a outra câmera de novo e eu vou mostrar para vocês, então, agora o compartimento. Olha, velcro. E aqui eu já coloquei a possibilidade de ter duas tomadas, ó. Essa para uma bateria menor e essa para bateria grande. Por que bateria menor? Porque eu posso usar aqui um Y com duas baterias menores. E aí, por exemplo, eu uso aqui duas baterias de 550 mAh, ou seja, 1.100 mAh. Tá? Ou posso usar uma bateria de 1.100 ou 1.200 mAh, que é essa daqui. Embaixo da bateria tem velcro, como você pode ver aqui. Tá? Tem velcro. Vamos olhar de novo agora que mudou a câmera, tá vendo? Olha lá. E aqui essa bateria eu coloquei aqui, ela fixa e fica fixa aqui. É muito importante que ela fique fixa. Porque se ela ficar, vai para trás, vai para frente, você muda o centro de gravidade do aparelho. E você não pode mudar o centro de gravidade do aparelho, porque senão ele pode quebrar em voo. Bom, então você já sabe onde vai essa bateria. O ESC, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó, tá lá dentro, ó. Não sei se você consegue enxergar aí, deixa eu ver se vai dar para enxergar. Olha lá, aquele amarelinho ali é um ESC de 30 amperes. Está aí dentro. E você percebeu que tem uma saída aqui? Por quê? Para o ar entrar por aqui, refrigerar o ESC e sair por aqui. Refrigera o motor e refrigera o ESC. Tá? Então, aqui nós temos um motor com capacidade para puxar até 900 gramas de peso do aeromodelo. E nós temos um aeromodelo aqui que pesa 1.170 gramas, 1,170 kg esse aeromodelo pesa. Então, era um modelo que está mais pesado pro motor, do que o motor é recomendado. Mas por que aqui eu nem me preocupo com isso? Porque esse é um avião, esse é um aeromodelo que é para voar devagar, é para voar bem clássico mesmo, tá? Assim, praticamente o voo de um avião de verdade como ele. Isso aqui é um Piper Cube. Piper Cube é avião de treinamento real. Então é para voar devagar. Então eu fiz um set aqui que foi um motor que não consome 30 amperes, coloquei o ESC de 30 amperes e uma bateria que pode ser aí até de mais de 1.000 e poucos miliamperes. Só que o que acontece é que precisa ver se ela cabe aqui. Ela tem um limite aqui, onde ela tem que caber aqui dentro, tá certo? E o limite maior aqui nem é a profundidade, o limite maior aqui é a altura do compartimento. Então, eu tentei colocar aqui uma de 2.200 que um amigo tinha, para experimentar, ela não cabe, ela não entra aqui dentro. Tá? Então, você tem que fazer vamos dizer assim, antes de você comprar qualquer coisa, você tem que ter o avião construído e você tem que ver o que vai se encaixar nesse avião. E quais são os parâmetros que você tem que levar em consideração? O peso do aeromodelo, tá? O peso do seu motor, o peso da bateria e a dimensão da bateria, se ela vai caber aqui dentro ou não. Então, esse é um jeito de você não se dar mal. Ou seja, você tem que saber como calcular essas coisas. É claro que só isso já daria uma outra aula imensa, ensinar a calcular isso. Por hoje aqui, a gente ensina que cada KV do motor significa o seguinte: quando você coloca 1 volt nele, se ele é 1.000 kVs, ele vai dar 1.000 rotações por minuto por 1 volt. Se você põe 10 volts nele, se ele é 1.000 kV, ele vai dar 10.000 rotações por minuto. Correto? E isso é muito importante para você saber também o tipo de hélice que você vai colocar aqui. Agora, é importante você saber de uma outra coisa muito legal, que é o seguinte: esse motor, 2.700 kV, é um motor que vai girar muito. Então, ó, você pega 2.700 vezes 10, quanto dá?
27 mil rotações por minuto. Então, hélice grande aqui, meu amigo, não funciona. Você não vai botar uma hélice grande aqui porque não vai dar certo. Você vai forçar o motor e vai forçar o ESC. Vai aquecer tudo. Precisa ser uma hélice menor. Por outro lado, esse aqui de 950 kV, você consegue usar hélices maiores, tá? Por quê? Porque ele gira menos. Então, 1000, vamos supor que fosse 1000 kV, vezes 10 volts, por exemplo, vai dar 10 mil RPM. É diferente de 27 mil RPM. Para virar 27 mil RPM, precisa ser uma hélice um pouco menor. Se for muito grande, vai forçar o motor, ele vai superaquecer e vai queimar. Que não é feito para isso. Ele é feito para aviões mais rápidos e mais esportivos. Então, hélices menores, maior velocidade de hélice, maior velocidade de voo, motor de baixo kV, aviões mais treinadores, mais lentos e usam hélices maiores. Então, sempre associe isso. Cada kV, 1 volt nele ou 10 volts nele, você vai multiplicar o número de kVs pelo número de volts. Você multiplicando o número de kV pelo número de volts, você tem a rotação do motor. E aí você já sabe se é hélice grande ou se é hélice pequena, tá? Então, baixo kV, hélices maiores. Alto kV, gira muito hélices menores. Então, nesse caso específico aqui, nós estamos conversando sobre hélices maiores. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou tirar esse elástico aqui, para poder... Elástico não, esse barbante aqui, vou fazer ele passar aqui pela hélice. Eu coloquei aqui, ele tem que sair, né? De algum jeito ele tem que sair, porque afinal ele entrou. Então, eu vou ter que passar ele aqui pela hélice. Deixa eu pôr ele na posição correta aqui, que é mais fácil. Pronto, aqui. Aí ele pega aqui, passa aqui, vem aqui, passa aqui, a gente põe ele lá para trás agora. Vamos virar de ponta cabeça o nosso aeromodelo. Por quê? Porque nós vamos instalar a bateria nele. Para fazer isso, eu vou ter que ligar, isso é uma coisa importante. Sempre que você for ligar um aeromodelo elétrico, você tem que ligar primeiro o transmissor elétrico, o transmissor do rádio. Então, você liga o transmissor, só que esse transmissor não está setado para ele. Eu vou precisar setar para ele, então, que ele está como PCM, e aqui está para FM. Esse transmissor tem essa possibilidade. Então, vamos ver aqui. Tem que chegar num ponto aqui da programação. Eu só não me lembro qual é exatamente o ponto aqui. O grande problema é esse. Mas não tem o que fazer. Pronto, consegui mudar para PCM. Mudei aqui para PCM, olha, você pode ver que ele está piscando. Eu mudei para PCM. Para entrar o PCM, que é Pulse Code Modulation, eu desligo e ligo de novo. Agora está setado, está tudo setado para esse aeromodelo aqui. Então, está para trás aqui. Vamos agora, então, eu espero que esteja tudo certo. Eu vou ligar aqui, mas vou fazer o seguinte, preciso deixar essa hélice livre. Vamos colocar aqui ao contrário, que eu quero ligar para mostrar para vocês, mas não posso deixar essa hélice apoiada perto de nada. Você vai vendo aí, tá? E eu vou, então, ligar para ver se realmente está tudo dentro dos conformes. De novo. O que eu fiz, pessoal, foi setar velocidade máxima no acelerador, velocidade mínima no acelerador, tá?
Vou deixar desse jeito, não vou tampar a bateria, como tem velcro, ela já está colada lá. Vou colocar o contrário, e vocês viram que o aeromodelo não funcionou até o momento, por uma razão muito simples. Tá? Eu não acelerei. Tá? Então, agora, olha o aileron mexendo, vamos pôr assim para você enxergar. Olha os ailerons mexendo, profundor, leme misturado com aileron, ó, tá vendo? Mixado com aileron. Fui eu que deixei assim. Porque o pipe, ele precisa voar sempre conectado os dois. E motor agora, finalmente, ó. A bateria está fraca porque ela está no modo storage, ou seja, está no modo para estar guardado. Então, vocês viram agora, olha, leme, olha, ele se mexe porque tá na rodinha lá, né? O aileron se mexe junto, o profundor está se mexendo lá atrás e o aileron, tem que levantar para você ver, se mexendo separadamente. Então, nós temos aqui o nosso aeromodelo setado, ligado, pronto para voar se a bateria estivesse carregada e se nós estivéssemos no campo. Bom, procedimento seguinte: você vira o aeromodelo na posição que for que tiver a bateria. No meu caso, está de ponta cabeça, porque a bateria está aqui e vou desligar a bateria. Ah, mas você não vai desligar o rádio, o transmissor? Não, desligar a bateria. Desligo a bateria, tiro a bateria e aí desligo o rádio, transmissor. Aí venho aqui, coloco a minha tampinha, parafuso com a mão mesmo, só para ela não cair, e vamos colocar ele aqui em cima da mesa, naquela posição mais fácil, aqui mais longe um pouco dele, para não derrubar ele. E o rádio transmissor está aqui, baixamos a antena. Um detalhe importante, sempre esticar a antena um pouco, pelo menos, antes de desligar, antes de ligar ele. Porque senão ele superaquece o módulo aqui de frequência, e aí você pode até, se for um rádio que tem cristal, pode até queimar o cristal. Tá? Então tem que tomar esses cuidados para não fazer nenhuma bobagem. Tá certo? Muito bem, vamos ver o que mais a gente poderia ensinar para vocês aqui sobre essa parte, tá? Então, nós já vimos ESC, já vimos bateria, já falei sobre KV, né? Direitinho. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Numa bateria, por exemplo, como essa daqui, tá? Só para dar uma lembrada. Ela é de 1.200 mAh, ela tem 25C de descarga e ela é 3S, são 3 células. Portanto, 11,1 volts. Tá? 1.200 mAh significa a capacidade dela, a duração dela. Tá? Ampere-hora. Ela vem com AH, ampere-hora. Então, por hora, ela tem a capacidade de descarregar até 2.200 mAh. Então, durante uma hora, ela funciona e descarrega completamente. É claro que isso, numa taxa de descarga baixa, tranquila, né? Agora, quando você está voando, você está descarregando ela fortemente. Então, aí vai durar menos. Então, a descarga máxima aqui seria de 25C, que é a corrente máxima que ela vai suportar na descarga, que é 25 vezes 2.200 mAh. Vai dar aquele pico de descarga, mas aí depois ela perde a parte da sua potência por causa dessa descarga em pico, tá ok? Então, só para lembrar. Bom, como é que a gente calcula a corrente máxima de descarga de uma bateria? Tá? Você pega a capacidade, tá? Por exemplo, capacidade se isso aqui tivesse 2,2 ampere-hora, 25C, você multiplica a capacidade, 2,2 ampere-hora, por 25C, e você tem 55 ampere. Essa é a taxa máxima de descarga dela. Tá? Ela, no máximo, pode descarregar em 55 ampere. Perfeito? Então, só para você fazer um dado aí. Muito bom. E agora? Agora é o seguinte, escolher
o conjunto compatível. Para escolher o conjunto compatível, você tem que saber quantos kVAs tem o motor e quantos watts ele consome. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, vamos supor que esse seja de 1000 kV e 200 watts. Um ESC de 30 amperes, uma bateria 3S, por exemplo, de 25C, e uma hélice, aqui no meu caso, 1047, e você pode usar uma 96 ou uma outra hélice compatível. Então, você tem que saber montar isso. E como é que você sabe montar isso? Como é que você vai montar isso? Cara, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer que nessa aula aqui não vai dar tempo de eu fazer tudo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar o empuxo do motor, né? Saber quanto ele puxa com cada hélice, para ver, por exemplo, esse motor aqui, ele está puxando. Eu fiz o teste outro dia com uma balança, né? Amarrada no aeromodelo, todo o motor, e a balança mostra aqui em gramas quanto ele está puxando. Esse motor está puxando 970 gramas. O avião tem 1.170, então ele está abaixo do peso do motor, tá? Então você tem que testar isso também. Então você pode fazer uma bancada própria que a hora que você acelere, ela se mexa com uma balança atrás para ver a potência do teu motor, o quanto ele está puxando, né? Direitinho. Agora, uma outra coisa importante é o seguinte, ó. Tem 3 fios, aí você liga lá, o motor, em vez de virar para o lado certo aqui, ele vira para o lado errado. O que você faz? Você tem que inverter, tá? Os fios do motor. Você tem que inverter isso aqui. Porque se você não inverter, ele não vai girar o contrário. Você inverte 2 fios do motor. Põe o do meio é o do meio. Você põe um para inverte o lado dos outros dois. Ó. E aí ele vai mudar o lado de rotação. Tá? Isso quando você está instalando lá. Enfim, eu procurei mostrar para vocês aqui uma série de coisas, né, cara? Uma série de coisas. Então, vamos dizer assim, algumas dicas práticas. Sempre use uma bateria de descarga 30% acima da corrente máxima do motor. Tá? Então, se um motor descarrega, a corrente máxima dele, vamos dizer, é 20 amperes, então você procura usar 3 vezes 2, 6, tá? Mais 20, 26, então você usa um ESC de 30 amperes. Se o motor consome 20, usa um ESC de 30 amperes. Tá? Então, praticamente uns 20%, 30% de margem de segurança. Nunca faça o que eu fiz aqui. Aqui foi uma demonstração. Agora, a gente testa o motor, normalmente com hélice, em local aberto, porque a hélice pode sair. Às vezes você não sabe, isso aqui pode soltar, a gente não sabe. Então, sempre procurar fazer isso em ambiente aberto, tá? Em ambiente aberto, nunca em local fechado. Aqui foi só uma demonstração, uma aceleração e pum, acabou. Não estou testando o motor. Testar motor é medir rotação, tem aquele que mede a rotação, tem tudo isso. Eu tenho, inclusive, também aqui um medidor de giros. Está sem bateria, mas eu tenho, tá? E outra coisa, depois que você voou, a bateria chega quente, tá? A bateria esquenta, o motor esquenta, o ESC esquenta. Então, após o voo, não pega a bateria e põe rápido para carregar de novo, não. Deixa ela esfriar. Se você quer ter uma bateria que dure, após o voo, deixar a bateria esfriar antes de recarregar, tá? Bom, agora eu vou colocar para vocês aqui nos comentários para que você possa responder, né? Assim que chegar ao fim da live, ainda não terminou, mas assim que chegar ao fim da live, eu gostaria que você respondesse, então, a minha pesquisa de NPS sobre essa live. E o link é esse que está aí, ó, tá? O link é esse que está aí. Eu gostaria muito que você clicasse nesse link e respondesse. São 6 questões. E isso ajuda muito a gente a fazer aqui as lives e melhorar sempre, tentar cada vez melhorar mais a nossa live ou a nossa aula secreta. Né? Bom,
De um modo geral, agora você já sabe como configurar corretamente o conjunto elétrico do aeromodelo. Ou seja, precisa saber que motor e quanto consome, que motor é e quanto consome, precisa o peso do aeromodelo, precisa a hélice, precisa saber o ESC que seja compatível com o motor, o ESC que seja compatível com a bateria que seja compatível com o ESC com o motor. Tudo isso você tem que saber fazer. Eu expliquei várias coisas aqui, mas para fazer direitinho mesmo, tem que ser uma aula formal. Eu estarei gravando uma aula formal, só que ela vai para dentro do meu curso. Tá? É uma aula formal para fazer isso. Então, com esse conhecimento, vocês vão evitar de queimar componentes e vão garantir um voo seguro e equilibrado. Sim, porque se isso não tiver equilibrado desse jeitinho, seguro, com relação às capacidades, você vai ter um voo ruim, né? Um voo desequilibrado. Então, não adianta, tá ok? Então, a gente tem várias possibilidades de ESC, várias possibilidades de bateria, várias possibilidades de motor, né? Só aqui eu mostrei uma, duas, ó, vou pôr aqui, duas, três, quatro, ó, motores diferentes, cinco, tá? E tem esse motor, aquele motor imenso, né? Que é uma possibilidade. Você fala, nossa, mas tem aeromodelo desse tamanho? Tem rádio controlado, ó. Olha o motorzinho aí, olha só aqui, cara, tem muito mais que isso. Isso é o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 motores escovados, brushed, e 3, 4 motores sem escova, fora o motor que está no aeromodelo que estava aqui em cima e o outro aeromodelo que está aqui atrás também, que estava aqui em cima. São todos motores diferentes. Olha, esse motor é diferente desse em potência, é diferente desse em potência e consumo, né? Tanto faz. Aqui também é diferente em potência e consumo. É diferente do motor que está aqui, que tem outra potência e outro consumo. Esse aqui é outro motor, é diferente. E no aviãozinho pequeno, no aeromodelo amarelo, né, que está aqui em cima, né, que foi feito, que é o menorzinho deles aqui nesse momento aqui, porque eu tenho menor aqui do que ele, né, que é esse aqui, foi feito durante lives, olha. Esse aqui é um motor menor ainda do que daquele outro. Então, esse é pequeno, tá? Vamos colocar meio que na ordem aqui. Esse aqui é pequeno, esse aqui é médio, esse aqui é muito forte, esse é pequeno, esse é minúsculo, e aquele outro que eu acabei de pegar, ele é médio, tá? E nós temos ainda aqui esse aqui, que é um pouquinho maior, tá? Então, esse dos brushless, sem escovas, que pegam na parte que vira do aeromodelo, do motor, né? Esse aqui não tem nada que pegue nele. Isso aqui é um outrunner. O que é um outrunner? É um motor que gira por fora, ele gira por fora. Existem motores brushless inrunner, que giram por dentro. Eu tenho eles aqui, só que esse está quebrado. Está quebrado não, o motor está funcionando. Quebrou foi o pinhão aqui na base dele, não dá para entender como. E esse aqui é um brushed inrunner. Os brushed geralmente são inrunner, ou seja, a parte interna é que gira. Esse aqui também é um inrunner, ó. É a parte interna que gira. Esse aqui também é inrunner, só que ele é reduzido, ó, ele tem redução. Não sei se dá para ver aí, ó, mas ele tem uma reduçãozinha, ó. Tem engrenagens na frente aí, tá vendo? E esse aqui já é direct drive, esse aqui também é direct drive e vai por aí afora. E dessa maneira, você tem agora condições, né, de assistir ou reassistir essa live e procurar entender melhor sobre isso. Baterias, ESCs e motores, tá ok? E isso, é claro, ligado tudo ao peso do seu aeromodelo, ao tipo do seu aeromodelo. Isso aqui é um treinador. Se fosse um avião de alta acrobacia e tal, era um motor mais forte, seria esse motor. Esse motor eu posso colocar aqui? Posso, tanto que já coloquei. Só que eu tenho que tomar alguns cuidados. Saber a hélice correta que eu vou pôr, não acelerar muito. Eu posso usar a mesma hélice? Posso, mas já não posso acelerar tanto, a não ser na decolagem. Para vocês terem uma ideia, com esse motor aqui,
esse Piper anda 1 metro e está voando. De tão forte que ele é. 1 metro. Exatamente 1 metro. Eu tenho isso gravado. Já com esse motor aqui, ele precisa de 5 metros, 6 metros para decolar, mais ou menos. Então, você vê que a potência aqui é estupidamente maior nesse motor aqui. Tá certo? Muito bom. Então, eu acredito que eu passei para vocês o que prometi, entreguei o prometido, né? E o prometido era o quê? O prometido era mostrar para vocês como fazer, né? É claro que aqui é uma aula, que não é uma aula formal, mas como configurar corretamente um aeromodelo elétrico, considerando, então, o seu peso, o seu motor, a sua bateria, o seu ESC e até a sua hélice. E existem muitas possibilidades para você fazer isso. Impossível dar um padrão aqui, tá? Porque vai depender do modelo, vai depender de uma série de coisas. Então, se eu tivesse aqui um aeromodelo específico e eu tenho, como esse aqui, eu posso dizer para vocês, um motor, tá? Que tem aí uns 300 watts de potência, uma bateria de 1.200, 1.300, 3S, levanta perfeitamente, um ESC de 30 amperes, perfeitamente suficiente, e uma hélice, no meu caso aqui, 1047, que é uma que voa super bem nesse aeromodelo aqui. Tá? Então, a gente adequa esse equipamento ao seu aeromodelo. Agora, o que tem que tomar cuidado, e isso, sem dúvida, para resumir a história, é capacidade do motor de consumir, capacidade do ESC de regular, de fornecer, e capacidade da bateria de dar energia para isso tudo. Tá? Isso sim que você tem que tomar cuidado. E isso, é claro, vai para cada aeromodelo, é uma conversa, é uma história. Que tipo de motor eu ponho, que tipo de ESC eu ponho, que tipo de bateria eu ponho, tá ok? Então, eu espero que vocês tirem o maior proveito possível dessa live. Eu espero que vocês também me façam um favor. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Que é compartilhar. Compartilhem o máximo possível para que mais gente tenha acesso gratuito a isso que você viu e aprendeu aqui hoje, tá? E na semana que vem teremos mais, se tudo correr bem, mais uma aula secreta. E olha, eu te peço, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado, porque está aberto agora, se inscreva, cara, se inscreva, porque, primeiro, você me dá a condição de te mandar o link direto de qualquer coisa nova ou qualquer possibilidade melhor do que o povo em geral vai ter, você vai receber antes. Então, se eu fizer aqui um lançamento com uma promoção sensacional, você vai receber primeiro. Tá? Não tem a menor dúvida disso. Além do que, estando inscrito, você vai ter mais vantagem do que os normais aí por fora que não se inscreveram. Então, eu aconselho você a se inscrever, tá? Se inscreva no link que está aí na descrição desse vídeo. Se inscreva no meu canal, dê seu like, mas tem um link na descrição desse vídeo que é inscreva-se para a aula secreta. Se inscreve nele. E se você tiver interessado em cursos, tá? Tem 3 links ali também na descrição de 3 cursos que eu tenho. Intere seu aeromodelo com sucesso, como fazer do zero o seu primeiro aeromodelo, que, na verdade, inclui o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? E existe um outro curso específico que é Aprenda a fazer um aeromodelo de balsa, tá? A maioria das pessoas está aí fazendo aeromodelo de Depron, que é muito mais fácil, muito mais leve, etc. Mas aeromodelo de balsa, é outra história. Durabilidade incrível. Se você não quebrar ele, ó, isso aqui tem mais de 20 anos voando. Muito mais de 20 anos voando. A grande maioria dos meus aeromodelos de balsa aqui tem mais de 20 anos voando. Aí você pega um aeromodelo de Depron, como esse aqui, ó, e qualquer quedinha que ele tenha, qualquer pousinho estrela, ó, ele já racha inteiro, aí você já tem que colar. Esse aqui quebrou a cauda. Uma hora o sujeito jogou ele para mim, o motor falhou, a bateria, não me lembro.
que eu não uso esse trem de pouso para voar, eu tiro fora, ele sai. Tá? E aí ele quebrou aqui. Aí eu tive que emendar, falei, não vou jogar fora o modelo, ele ainda quebrou só aqui, eu fiz isso. Mas quebra muito facilmente, né? Não é uma coisa feita para durar, é uma coisa muito leve. Então, 3 cursos, tá? Como construir do zero seu primeiro, segundo, terceiro aeromodelo, tá? Aí está escrito só até o primeiro, tá? O segundo, entele seu aeromodelo com sucesso, aprenda a entelar, tá? Com técnica e já com uma regravação do último aeromodelo que eu estou fazendo, que é o stick-in. Toda a parte de entelagem eu estou colocando lá dentro desse curso, tá? E tem como fazer o seu aeromodelo de balsa, né? Também. O primeiro curso, como construir do zero seu primeiro, segundo, terceiro modelo, ele é grande, cara, ele é grande mesmo. Ele é um curso completo. Ele começa com até princípios de aerodinâmica, teoria de voo e vai por aí afora, até construir o seu aeromodelo. E lá dentro tem como construir o seu primeiro aeromodelo super, hiper, mega simples. Depois, o segundo aeromodelo é esse amarelinho que eu mostrei para vocês aqui, que é de DEPROM, tá? É de rádio controle. O terceiro aeromodelo é o mesmo do outro curso, ou seja, o outro curso está dentro dele. Então, é claro, o outro curso é mais barato do que ele, né? Está dentro dele, que é como construir, construir o seu aeromodelo de balsa. Também está ali dentro, com técnicas de entelagem e tudo mais. E, além disso, dentro dele ainda tem como entelar a asa, uma meia asa inteira de um planador, né? Que o planador que está ali no chão, ó, dá para ver a cauda dele aqui, ó. Eu tenho ele, explico como entelar essa asa inteirinha. Eu acho que é como construir a asa inteira. Exatamente. Nesse curso você aprende a construção da asa toda e mais a entelagem até o fim, ok? Então é isso. Mas olha, eu te peço mesmo se inscreva. Se inscreva para a aula secreta. Isso só vai te trazer vantagens, ok? Voadores do Vale RC. Grande Adail, só vídeo bom. Que bom que você acha. Fico feliz, pô. Gostaria que muita gente mais achasse e comparecesse aqui. Então, se você acha, compartilha, divulgue, tá ok? Muito obrigado por você estar aqui assistindo ao vivo, né? E você que está assistindo gravado, muito obrigado também. Mas agora nós estamos, então, encerrando essa nossa live, essa nossa aula secreta. Eu tenho muitas coisas a fazer, eu estou terminando o stick-in, eu quero ver se eu termino o stick-in essa semana, para no final de semana testar. Só que ele é com um motor, a explosão HP, 4 tempos de válvula rotativa no cabeçote. Eu mostro isso para vocês numa outra live, ok? Abraço, fica com Deus, se cuide e até a nossa próxima aula secreta. Divulgue, divulgue, divulgue. Olha aí, ó, ele disse que sim, vai compartilhar. Muito, muito obrigado. Um grande abraço e vai compartilhar com o grupo dele. Grande abraço, então, voadores do Vale. Fiquem com Deus, todos vocês, e até a nossa próxima aula secreta. Tchau.